Olá, sejam bem-vindos a mais um Lem Campus. Mais uma vez estamos aqui com Gustavo Góes, Pedro Botelho e Guilherme Salles. Dessa vez nós vamos tratar sobre os aspectos legais que envolvem a categoria de base e os atletas menores de idade. Para isso temos como convidado João Lucas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olá pessoal, bom dia. Seja bem-vindo, João Lucas, pode se apresentar. Bom, antes de me apresentar, gostaria de agradecer a todos pelo convite. Fico muito feliz, grato, honrado por poder participar aqui do Lem Campus, essa parte que vocês abrem para os universitários, acho que é muito importante. E fico muito feliz de novo, reitero, pela participação. Bom, meu nome é João Lucas de Brito, como a Letícia citou. Eu sou aluno da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do curso de Direito, do quarto ano. Sou coordenador e fundador do grupo de Direito Desportivo da faculdade, o GEDMAC, né? Que iniciou em setembro de 2019, então muito recente também, novo, né? E sou integrante também da Comissão de Direito Esportivo da OAB de São Paulo. Então, fico muito feliz e grato aí de estar com vocês aí. Seja bem-vindo. E nosso especialista convidado de hoje é o Luiz Eduardo Barbosa. Olá, Letícia. Olá a todos. Bom, Seja bem-vindo. Obrigado. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite. Honrado aqui de participar. Gosto muito de debater sobre o tema direito desportivo, principalmente com estudantes, porque é sempre muito bom passar conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa carreira, né? Eu sou advogado, formado pela Universidade Cândido Mendes no ano de 2000. Sou pós-graduado em Direito Desportivo, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e sou sócio da Bittencourt e Barbosa Advogados, né, que tem uma forte atuação na área desportiva. E realmente vai ser um prazer aqui debater com vocês e poder trocar uma ideia bem legal aí. Ótimo. Vou começar, então, aqui com as perguntas. Segundo a nossa legislação, o atleta menor de 14 anos, ele não pode ter qualquer compromisso, seja com empresário ou clubes. E, sendo possível, a partir dos 14, o oferecimento do contrato de formação em caráter de aprendizagem, o que distou um pouco da prática, já que a formação, ela, na verdade, começa mesmo bem antes dos 14. Quais medidas podem ser tomadas pelos clubes para que eles tenham mais garantia e segurança sobre esse atleta menor de 14 anos e quais as relações contratuais que podem estar previstas nesse contrato de formação? Bem, vamos lá. Na verdade, o regulamento de registro e transferência da CBF, ele permite, inicialmente, com 12 anos de idade, se fazer o registro de iniciação desportiva, tá? Que já é uma garantia para o clube, né? Porque ali já vai constar, lá no passaporte esportivo dele, lá uma vinculação com o clube a partir daquela idade ali. Em relação à questão da segurança, a legislação permite que, com 14 anos, já seja celebrado um contrato de formação. Esse contrato de formação ele é um contrato que tem uma série de exigências de contrapartida por parte do clube, que a gente, desde questões de de controle da educação que o jovem vai estar submetido ao colégio, pode ser pública ou particular, a questão da condição de médica dele, odontológica. O objetivo principal que nós temos que levar em consideração no contrato de formação não é que o atleta vá virar um jogador de futebol. O que nós temos que ter em mente sempre é que o objetivo da formação é transformar o ser humano em uma pessoa melhor e tentar levá-lo a uma profissionalização através do esporte. Nós somos um país muito desigual, com muitas dificuldades, e o futebol, para uma grande parte da população, é o único modo, o melhor modo de ter uma ascensão social. E é o que nós vemos com vários jogadores. Sabemos que muitos poucos conseguem chegar naqueles altos salários que representam menos de 5% da pirâmide, mas, mesmo assim, muitos deles conseguem chegar com salários de, vamos supor, 5, 6 mil reais, que se fosse numa situação normal, eles jamais receberiam. Tá? E, para um clube ser formador,
ele tem que sofrer sofrer não, desculpa, ele tem que desculpa. Como eu estava falando, para a formação, a necessidade do clube ser submetido a uma série de requisitos, tá? E esses requisitos são aqueles que estão descritos na Lei Pelé e na RDP 01 de 2019 da CBF, tá? E essa resolução, ela detém uma série de requisitos a serem cumpridos, inclusive no anexo 3º, a obrigatoriedade do presidente do clube fazer uma declaração que se responsabiliza e que cumpre todas as regras da Confederação Brasileira de Futebol, todas as exigências da Conmebol e da FIFA. Então, para um atleta, para um clube ser formador, ele tem que cumprir uma série de exigências. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, existe uma RDP, que é uma resolução da presidência da Federação do Rio de Janeiro, que é a 19 de 2012, tá? Que traz uma série de requisitos a serem cumpridos para que um clube possa ser considerado formador. Ou seja, nós temos as questões previstas na legislação, tá? Na Lei Pelé, e aquelas que dizem respeito às resoluções das federações e da confederação. Então, nós temos hoje, dos 12 aos 14 anos, a inscrição, né, para iniciação desportiva, registro de iniciação desportiva. Dos 14 anos, é possível fazer o contrato de formação, pode ser oneroso, pode ser com uma contraprestação financeira ou não, mas deve cumprir uma série de exigências por parte do clube, como fornecer treinamento, alojamento, se for o caso, alimentação, estudo do jogador, do atleta, né? E outras coisas. E a partir dos 16 anos, é possível celebrar, o clube formador, é possível celebrar o primeiro contrato de trabalho dele. Não é obrigatório, mas ele tem direito a isso. Então, numa manhã geral. Caiu de novo. Vocês conseguiram escutar o final? Sim, que ele tem o direito de receber. O atleta, como eu havia falado, o atleta no contrato de formação, ele pode receber uma bolsa auxílio financeira, não quer dizer que é obrigatório, muitos clubes não a pagam, mas muitos clubes pagam isso, às vezes eu estou falando de valores de 100, 200 reais, 250, 500 reais por mês, e outros não. E a partir dos 16 anos é possível o clube celebrar o primeiro contrato de trabalho com o atleta. Tá? É um direito dele de celebrar, mas não quer dizer que o clube o faça, né? Pode exercer ou não exercer esse direito e continuar com a formação do atleta mesmo depois dessa idade. Entendeu? A resposta foi, acho que a gente fala de uma resposta mais ampla, né? Assim, porque existem vários detalhes, né, a serem seguidos pelos clubes. Deixa eu só... Bom, professor... Desculpa. Deixa eu só emendar uma pergunta, assim, só para não perder o gancho. Claro. Esse registro, a partir dos 12 aos 14 anos, ele é uma forma de adequar a legislação para garantir o recebimento do mecanismo de solidariedade, já que a FIFA prevê que é a partir dos 12? Pode haver? Sim, justamente para isso. Por isso que a CBF coloca no regulamento geral, do regulamento de registro de transferências, essa questão para já constar do passaporte desportivo do atleta. Bom, até que, já que ele citou também justamente essa questão do mecanismo de solidariedade, professor, até queria fazer um questionamento no sentido de que na categoria de base, né, no futebol, nós temos o período de formação, o contrato de formação, posteriormente, que permeia os futuros atletas, né, que nós temos. Mas o meu questionamento é sobre justamente a indenização por formação, a compensação por treinamento citado. A minha pergunta é no seguinte sentido: se as regras variam, se alteram
caso o atleta saiu de um clube brasileiro para outro clube brasileiro, ou ele vai para fora, já que nós temos muitos casos de jovens atletas que são negociados com clubes europeus dentro da base. Como que ocorre esse sistema e como que é previsto em cada ocasião, se tem alguma diferença? Na verdade, a transferência do atleta menor de 18 anos ela não é permitida, né, pelo regulamento de transferências da FIFA. Somente em certos casos. Por exemplo, que a família se mude para o local, tá, para outro país, e aí o atleta lá tenha que exercer a sua atividade, né, a fazer o seu treinamento. Aí seria possível. Mas a FIFA ela coíbe muito isso porque há muita fraude. Há alguns anos atrás, o que acontecia? Os clubes pagavam para fazer a transferência do atleta, né, para ele jogar no outro país. Eles ofereciam emprego de jardineiro para o pai, de doméstica para a mãe, ou de algum outro tipo de prestação de serviço. E aí a FIFA começou a verificar essas fraudes, né, que na verdade isso era só um modo de você fazer burlar a legislação, e coibiu com que houvesse essas transferências. Então, hoje, vários clubes já foram punidos por simulação desse tipo. Então, o que nós temos? Nós temos hoje a questão nacional, que é previsto na legislação, e a internacional, né? A nacional ela é cobrada aqui, você pode cobrar diretamente junto à CNRD. Geralmente, como é que acontece? Um clube notifica o outro quando há essa transferência. Um clube notifica o outro, fala, olha, eu tenho direito aqui a fazer o training compensation, a formação do atleta, e geralmente isso é negociado e pago. Faz-se um acordo, o certo seria pagar à vista, mas aí a negociação que o clube faz de, olha, eu estou recebendo o valor em cinco parcelas, então eu vou pagar em 5 parcelas. Aí é uma negociação entre os clubes, tá? E se caso não haja esse pagamento, você tem que se socorrer da CNRD junto à CBF para fazer a cobrança desses valores. E é o mesmo caso internacionalmente, porque quando ocorrem essas transferências, você faz primeiro uma notificação ao clube, tá? E se por acaso você não conseguir receber o seu direito, né? O que acontece? Você é obrigado a acionar o clube internacionalmente junto à FIFA, junto ao clube, para você com esse procedimento ser impedido a pagar. Tá? Acho que de forma simples é mais ou menos assim que acontece. E aí os percentuais de cobrança vai de acordo com o período que o atleta ficou no clube, né? E aí isso tudo está descrito no seu passaporte desportivo. No passaporte esportivo vem escrito detalhadamente, é obrigação dos clubes, tá? Isso está no regulamento de registro de transferências, manter atualizado o registro de todos os clubes por onde o atleta passou, tá? Muitas vezes isso não ocorre e no primeiro momento não existe o registro durante um certo período e depois ocorre esse registro. Muitas vezes é até mesmo por uma falha da própria federação, né? Eu sou bem crítico assim, em relação a essa questão do clube formador, né? Em relação aos requisitos para a concessão dele. Por quê? Nós hoje, não sei se vocês sabem, hoje nós temos só 29 clubes formadores no Brasil, tá? Poucos do Nordeste, tá? E um local que existe muitos clubes, né? No Brasil nós temos vários clubes, e nós temos a regra tem a lei com os requisitos, a resolução da CBF, e cada federação segue um rito de certificação dos clubes, tá? E aí vamos ser sinceros, nós temos vários tipos de fiscalizações. Nós temos, pode ser que no Rio de Janeiro, principalmente depois dos fatos ocorridos no Ninho do Urubu, por exemplo, no passado no Vasco também, tenha uma fiscalização maior do que, vamos supor, num clube do Amazonas. O que eu acho é que na questão da formação, para a concessão desse certificado formador, que é difícil ter, não é simples tê-lo, já que hoje nós temos 29 clubes só, essa lista atualizada do dia 23 de outubro de 2020. Então,
eu acho que deveria haver uma uniformização nacional de procedimentos, ou seja, existe a regra geral que está lá na RDP, que eu mencionei, mas deveria ter a documentação padrão de vistoria, por exemplo, deveria ter um laudo padrão para todos os estados, todas as federações cumprirem rigorosamente aquilo. Olha, você vai ter que fazer um parecer técnico dos alojamentos. Então, tem que comprovar por foto, olha, está cumprindo o requisito A, B e C, ou não está cumprindo o requisito C e D. E isso não ocorre em todos os estados, tá? Então, uns estados podem ser mais rígidos que os outros. Então, eu acho que deveria, apesar de haver a resolução da presidência da CBF e no Rio de Janeiro, por exemplo, a 19 de 2012, eu acho que deveria ter como vamos dizer assim, um caderno de encargos, né? O caderno de vistoria deveria ser um padrão nacional e todos terem que cumprir daquela forma. Olha, você vai ter que preencher todos os formulários, 5, 10, 15 tipos de formulários, tem que ter os laudos com fotos e fazer uma exigência única para você poder, de forma igual, fazer com que todos os clubes possam ter acesso ao certificado, né? Então, eu acho que deveria haver esse padrão de procedimentos a serem seguidos, porque a fiscalização no Rio Grande do Sul pode ser de um jeito, em São Paulo pode ser de outra, Minas pode ser de outra. Eu acho que deveria ter um fichário, digamos assim, com todos os formulários, todas os documentos que deverão ser iguais para todos a serem apresentados para a federação, que é a responsável por fazer essa fiscalização. Doutor Luiz, uma dúvida, assim, até em cima do que João falou, a gente hoje vê que tem uma grande saída de atletas que saem da base e já vão jogar profissionalmente em outro time, ou seja, o clube que formou não aproveitou desse atleta profissional. O senhor acha que é necessário até uma alteração legislativa onde só permita que ocorra essa venda se o atleta jogar um determinado período por essa equipe profissional? Tem muitas pessoas que defendem essa ideia, tá? Muitas pessoas que defendem mesmo. Isso é um debate bem, bem interessante. O problema todo é a questão de você obrigar uma pessoa a trabalhar onde ela não quer, né? Também. É o livre acesso ao trabalho. É por isso que existe a indenização. Se o atleta não... É um direito, ele tem o direito de celebrar o primeiro contrato de trabalho. Se ele não celebrar com aquele clube e for com outro, ele recebe uma indenização por isso, tá? Então, o que se debate muito, se você for perguntar para várias pessoas de clubes e todos, muitas falam, olha, não, deveria ser obrigado a jogar pelo menos um período ali comigo. Mas ninguém é obrigado a se vincular contratualmente para trabalhar onde não quer. Então, essa questão toda esbarra, né, nessa questão constitucional, tá? Mas você vai ver que realmente o debate é muito, muito amplo, tem muitas pessoas que defendem uma alteração legislativa para que seja obrigatório. O problema é que você vai esbarrar no direito constitucional do trabalho. Eu não quero trabalhar ali, ninguém pode me obrigar a trabalhar onde eu não quero. Em razão disso, que existe a indenização para compensar essa alteração da não celebração do primeiro contrato de trabalho com o clube. Dr. Luiz, existe uma previsão no regulamento de intermediários da FIFA, replicada também no regulamento nacional de intermediários da CBF, de que um atleta menor de idade ele não pode ter auxílio de serviços prestados por intermediários realizando pagamento. Entretanto, me parece que na época da formação do primeiro contrato profissional, na época que o atleta está passando da base para o profissional, é o período no qual ele mais precisa do auxílio de um profissional já experiente no ramo, já experiente na condução de negociações, etc. É claro que essa regulamentação é com o intuito de evitar aqueles maus intermediários, né, que querem se aproveitar de jogadores, etc. Mas me parece que existem muito mais bons profissionais no mercado do que maus profissionais. Como que o senhor vê essa regulação e quais malefícios e benefícios ela pode trazer para um atleta que está se formando da base e indo para o profissional? Olha, excelente pergunta. Olha só, eu acho que outro dia estava um empresário intermediário, né, me questionou isso, que ele estava auxiliando um atleta, tá?
no seu primeiro contrato de trabalho, e ele falou, olha, eu não posso celebrar com ele um contrato e não posso fazer nada. Eu falei, olha só, a legislação ela é taxativa nesse ponto. Ele falou, mas eu sou um profissional sério, eu não sou um profissional desqualificado, eu tenho registro na CBF, é um empresário bem qualificado. Mas, infelizmente, nós temos várias pessoas que se passam por empresários e só querem se aproveitar do atleta, tá? Eu acho que deveria poder celebrar um contrato de intermediação, pelo menos aos 16 anos, quando o atleta celebra o primeiro contrato de trabalho, porque ele precisa realmente ter um auxílio para poder fazer a sua tratada na profissionalização. E vamos ser sinceros, muitas pessoas criticam os empresários, ganha-se muito. Pessoal, vamos tratar das pessoas sérias. A gente não pode falar sempre dos maus profissionais, a gente tem que falar de quem trabalha direito. Ele que auxilia. Você acha interessante o clube, vamos supor, numa renovação de contrato, ter que ser ele a negociar com o contrato? O que acontece? Ele perde o foco. Ele perde o foco. O empresário é importante por isso, porque ele chega, ele tira o problema do atleta. Ele que vai negociar, ele senta com o atleta e fala, o que você quer? Olha, eu quero para renovar com o clube, eu quero essas condições. E aí o empresário vai lá bater de frente com o clube, negociar com o clube. Ele que vai chegar e vai se indispor, se precisar se indispor ou não. Porque se o atleta tiver que fazer isso, ele acaba perdendo o foco. O atleta ele tem que treinar e jogar. Se ele estiver preocupado de que amanhã, 9 horas da manhã, eu tenho que sentar com o presidente para discutir o meu contrato, ou com o diretor de futebol, ou com quem quer que seja. Então, eu acredito que nós temos que ter regras duras para aqueles maus profissionais. Tá? E eu acho que poderia até haver uma legislação específica para combater e criminalizar. Já existe legislação para quem explora menores, essas coisas que já podem ser utilizadas. Eu acho só que poderia ser acrescida na legislação atual essa questão de pessoas que exploram, principalmente ligadas ao desporto. Ter uma criminalização específica para esse tipo de profissional que explora. Na verdade, ele não é profissional, né? Ele é uma pessoa que infringe as regras e quer somente se aproveitar. A gente ouve, assim, normal escutar, o empresário de tal comprou a procuração do pai do garoto tal com o pai dele, aí comprou, pagou 100 mil, 50 mil, às vezes. E, pessoal, vamos ser sinceros, o que acontece? Essas pessoas são pobres, muitas vezes moram em favela. Chega um cara lá para ele, fala, olha só, eu te dou 50 mil, 10 mil, 5 mil para ser o empresário do seu filho agora. Eles assinam qualquer coisa, porque precisam do dinheiro. Não vamos querer fugir da realidade. A realidade as pessoas passam dificuldade. Um jogador de futebol com 14 anos, 15 anos, que pode ser um fenômeno, não está vinculado, joga no interior. Vai um cara lá e fala, vou te comprar aqui, vou te botar no clube tal. Eu vou te dar, se você assinar a procuração aqui comigo, eu vou te dar 10 mil. Às vezes a mãe é dona de casa, ganha um salário mínimo, o pai é pedreiro, ganha R$1.500 e chega a dar R$10.000. É quase um ano de trabalho de uma família, de um pai e de uma mãe. Então, é importante que a gente não criminalize a função do intermediário, porque eu acho que ela é fundamental. Vamos lá, um atleta que vai celebrar o primeiro contrato de trabalho com 16 anos, ele arrebenta e explode num grande clube. E aí, com 18 anos, ele recebe uma proposta para ir para fora do país. E o clube que ele está aceita. Vamos lá, o atleta tem capacidade, os pais do atleta têm capacidade de entender um contrato? Negociar um contrato internacional, por exemplo? Ou nacional mesmo? Não tem. Então, é importante que haja o intermediário, o agente, né, nessa função, mas, infelizmente, hoje a legislação veda. Eu acho que se pudesse celebrar com empresários devidamente registrados, que cumprem as regras, eu acho que deveria poder se celebrar um contrato. Pelo menos essa é a minha opinião. Professor Luiz, recentemente, se eu não me engano, até mesmo no último final de semana, o atleta Ângelo, do Santos Futebol Clube, tornou-se o segundo jogador mais novo a atuar por uma partida do Campeonato Brasileiro. Com 15 anos, e claro,
sem um contrato profissional. Então, em face desse contexto, eu tenho duas perguntas. A primeira delas, há alguma vedação legal que impeça esse atleta de atuar numa competição profissional sem ter esse contrato profissional registrado junto à CBF, porque o contrato dele é de formação? E outra, o artigo 42, parágrafo 1º, se eu não me engano, da Lei Pelé, ele fala sobre o recebimento dos direitos de arena. E ele fala expressamente em sindicatos de atletas profissionais e atletas profissionais que farão jus ao recebimento desse direito. E, no caso do Ângelo, ele ainda é um atleta com contrato de formação. Então, ele seria impedido de receber essa quantia, ou o Santos deveria repassá-lo, o sindicato dos atletas profissionais, no caso, deveria repassá-lo também da mesma forma? Olha, realmente, nós temos uma situação que foi atípica, né? Geralmente, antigamente isso acontecia muito, né? Hoje em dia ocorre menos, tá? Mas a questão toda a legislação fala em profissional e sindicato, que é ligado a um contrato de trabalho, tá? Mas eu entendo que até por questões de direitos, né, igualitários, que todos devem ter o direito, esse direito de arena deveria ser pago ao profissional. Mas esse é um debate que realmente eu já ouvi pessoas falarem que não, olha, ele não se enquadra na hipótese, então ele não deveria receber. Mas a imagem dele não foi utilizada? Ele não jogou lá? Não estava lá em campo? Então, eu entendo que ele deveria ter direito. E aí, isso é uma simples alteração, simples não, né? Porque não é simples, mas simplesmente uma alteração, né, na legislação poderia resolver esse problema, mas tudo que envolve transmissão, né, nós vimos agora recentemente com a medida provisória, ela é muito complicada. Mas, assim, no meu ponto de vista, eu acho que como a imagem dele está sendo exposta, como a dos demais ele está jogando lá, participando da partida, eu entendo que ele deveria receber até mesmo para manter o princípio da igualdade de todos, né? Todos terem direito ao recebimento, mas você vai ouvir pessoas dizendo que não, porque é taxativo dizer que são atletas profissionais e que não deveriam ter. É uma que é mais profundo. Professor, acho que travou um pouquinho do final da sua fala. Você vai ouvir várias pessoas dizendo que não deve receber, tá? O atleta não deve receber porque ele não é profissional, mas eu defendo que ele deveria receber. Inclusive, essa semana teve alguns debates, eu ouvi em grupos falando sobre isso, né, grupos de WhatsApp, e várias pessoas, assim, batendo cabeça no seguinte sentido, ele não é profissional, então não tem direito a receber, porque via sindicato, aquelas coisas todas. E outras não, olha, mas que é o que eu acho que se ele jogou a um valor a ser pago, por que não pagar a ele? Eu acho que até mesmo os próprios companheiros dele não seriam contra isso. Mas é o que eu falei. Especificamente, a lei ela fala em profissionais. E ele não tendo um contrato profissional, ele é um atleta não profissional. Então, se você for analisar simplesmente a letra fria da lei, ele não teria direito, né? Mas aí tem a questão da exploração da imagem. Aí você pode que realmente deve. Conseguiram ouvir o final agora? Bom, professor, o senhor... Agora foi certinho. Tá. Bom, professor, você citou... Tá dando? Tá dando para ouvir? Tá. Bom, professor, você citou anteriormente a questão dos 29... O senhor citou anteriormente a questão dos 29 clubes formadores que existem aqui no país. E a minha pergunta é justamente sobre essas entidades formadoras. Bom, no texto legal da Lei Pelé, a gente destaca-se a parte que ele cita da prática desportiva profissional, que cita que são classificados como formadores de atletas e entidades de prática desportiva afiliados à federação da modalidade respectiva, como, por exemplo, no caso do futebol, a entidade regional de administração do desporto, enfim. Então, dessa forma, modalidades organizadas de modo não profissional não poderão beneficiar
como entidades formadoras de atletas. E da mesma forma, associações, empreendimentos que não possuem essa filiação direta em entidade de administração do desporto, ou seja, que não promova a prática do desporto de modo não formal, também não poderão ter êxito no enquadramento como a entidade formadora de atleta, que justamente o contrato de formação serve para dar uma segurança jurídica tanto para o clube, tanto para o atleta. E a ideia sobre a indenização por formação é manter justamente o atleta no clube, garantir que quem conforme o atleta tenha um retorno financeiro com o jogador quando ele vai atuar em outro lugar. Mas o meu questionamento é porque na questão que não é regulamentada pela legislação e tampouco pelas entidades nacionais de administração do desporto, que é a possibilidade do enquadramento como clube formador daqueles filiados em ligas municipais de esportiva. Porque mesmo ela sendo filiada a uma entidade regional de administração, que é fato que indiretamente permitiria a inscrição de atletas perante o respectivo sistema federativo, ainda que suas competições não sejam de natureza não profissional, esses clubes que eu citei, filiados à Liga Municipal Desportiva, esses clubes não podem ou não se enquadram como formadores de atletas. Bom, professor, não sei se o senhor ouviu, mas, assim, resumindo a pergunta, como você tinha citado dos 29 clubes formadores aqui do país, quando a gente estava conversando sobre isso. E aí eu citei que no texto legal, na parte da prática desportiva profissional, que classifica como formadores de atletas as entidades de prática desportivas que são filiadas na federação da modalidade respectiva, como eu citei, por exemplo, o futebol. E aí o meu questionamento acerca disso é que justamente tem uma lacuna que não é regulamentada pela legislação e também não é pelas entidades nacionais de administração do desporto, que se há possibilidade de clubes formadores, se há possibilidade de enquadramento como clube formador aqueles filiados em liga municipal desportiva, porque mesmo ela sendo filiada a uma entidade regional de administração, o fato que indiretamente permite a inscrição do atleta perante o respectivo sistema federativo, ainda que as suas competições não sejam de natureza não profissional, esses clubes podem ou não se enquadrar como formadores de atletas, esses filiados simplesmente à Liga Municipal Desportiva, municipal. Eu vou te dar um exemplo que acontece aqui no Rio de Janeiro. As ligas são filiadas à federação. Muitas ligas são filiadas à federação. Se elas são filiadas à federação, em tese, os clubes filiados a essas ligas fariam o registro de seus jogadores junto à federação. Então, se cumprisse os requisitos legais todos e fosse concedido pela federação, ou fosse na federação dito que todos os requisitos para a formação estão cumpridos, em tese, ela poderia realmente ter concedido esse certificado de clube formador. Eu acho que não haveria problema. Agora, se for uma liga que não está vinculada a nenhuma entidade, aí realmente não seria possível o clube obter o certificado de clube formador. Sim, que é o CCF, que pode ser de 1 ou 2 anos. Hoje, pela lista dos 29 clubes, os certificados são de 1 ano só. Tá? Existe certificado A e B, que um é de 1 ano e o outro é de 2 anos, mas hoje todos os certificados que estão lá na CBF são de 1 ano, acho que até mesmo em decorrência da questão toda da pandemia, acredito eu. Entendi. Meu questionamento era justamente nessa questão de que não é regulamentada na Lei Pelé, mas então ela já tem uma previsibilidade a respeito acerca dos clubes que são filiados à Liga Municipal Desportiva, entendi. Eu entendo que se dentro da liga afiliada à federação e a federação entender que pode ser concedido isso dentro dos requisitos, eu acho que não haveria nenhum empecilho. O problema é que, vamos ser sinceros, um clube, para ser formador, ele tem que ter uma estrutura tão grande que ele já seria filiado à federação diretamente, né? Eu acho que um clube muito pequeno ele não teria condições de se enquadrar nos requisitos legais para poder conseguir o certificado de clube formador, né? Eu acho que essa é o X da questão. E vamos ser sinceros, pessoal, para você ser um clube formador, você tem que ter uma estrutura muito boa, porque senão podem acontecer problemas, como aconteceu no caso do Flamengo, né? E esse tipo de tragédia a gente não quer que se repita nunca mais. Então, se você não tiver um controle rígido disso,
a gente vai criar problemas. Porque você imagina se você concede para qualquer clube o selo de formador. O que a gente tem que levar em consideração não é o benefício que o clube vai ter. A gente tem que entender que o benefício é para o atleta. A formação da pessoa. O que está se visando ali é a formação da pessoa. O lucro vem em segundo plano. Se a gente começar a pensar que está formando atleta para ganhar dinheiro, óbvio que os clubes querem isso. Mas vários atletas que estão ali não vão se tornar jogadores profissionais. Então, se a gente não tiver no objetivo de que a formação prevista é aquela para formar pessoas, esquece, você está desvirtuando o princípio básico, que é a formação do ser humano, a formação do indivíduo para a sociedade. Então, eu acho que se a gente não prestar atenção em cumprir todos aqueles requisitos de forma enérgica, nós vamos estar criando uma série de atletas que, se não ter um acompanhamento médico, poderão ter lesões seríssimas e não vão poder ser inseridos fora do mercado de trabalho em razão de uma lesão que possam ter na coluna, no muscular, no quebrar uma perna, um joelho, alguma coisa, alguma lesão no joelho. Então, se a gente não tiver esse rígido controle, eu acho que há um prejuízo tremendo para o ser humano. Por isso que eu sou a favor de que todos os clubes devem ter uma mesma avaliação técnica e somente ser concedido o registro para aqueles clubes que efetivamente cumprem todos os requisitos. Agora, para encerrar, a questão de que a FIFA ela limita o contrato para esse atleta menor de idade para até 3 anos de duração, né, o prazo máximo. E aqui no Brasil a gente pode oferecer 5 anos como prazo máximo. Se um atleta de 16 anos assina o seu primeiro contrato especial de trabalho desportivo e aos 19 ele recebe uma oferta lá de fora, a CBF é obrigada a ceder esse atleta e se ela for, como fica a questão da indenização? Ela tem direito à indenização, já que a FIFA só reconhece esses 3 anos de contrato? Acho que agora o professor caiu. Vamos lá. Acho que eu entendi a pergunta. Você está querendo saber a questão dos 3 anos, né? E a Lei Pelé fala dos 5 anos. Realmente, olha só, a nossa legislação ela fala que o contrato pode ter de 3 meses a 5 anos. Agora, durante a pandemia, foi permitido o contrato com menos tempo, né, do período de calamidade, mas que não é a exceção. Então, nós estamos falando de um contrato de 3 meses a 3 anos. Se o atleta com 16 anos faz um contrato, com 19 anos, esse contrato ele acaba. E o atleta pode se contratar com quem ele quiser. O que muitas vezes acontece é que o clube, quando o atleta faz 18 anos, ele acaba fazendo um outro contrato de 5 anos para garantir um período maior. E aí, se ele for transferido para outra agremiação, se ele ficar livre e for transferido depois, for para um outro clube, para fora, ele teria os mecanismos para cobrar alguma indenização. Mas a regra é, se o contrato do atleta acaba, fez com 16 anos, e depois com 19 anos o contrato acaba, ele está livre para se negociar com quem ele quiser. Ele já é um contrato profissional. Então, não há como obrigar uma renovação e nada desse tipo, né? Infelizmente, a regra é essa, apesar de você ter a legislação nacional que fala de 5 anos, o que tem que ser cumprido é a lei internacional, até mesmo porque tem que ser cumprido, por quê? Porque senão o país, a federação, a confederação vai estar sujeito às sanções internacionais. Por exemplo, deixar de participar de competições internacionais, fazer registro de transferência de jogadores internacionalmente. E, então, em razão disso, essas normas transnacionais, digamos assim, elas são aplicadas em todos os países. Você outro dia me falaram, mas e se entrar na justiça, pode obrigar a CBF a registrar um contrato de 5 anos? Pode, mas o clube com certeza vai sofrer as sanções desportivas e as sanções internacionais da FIFA.
Então, infelizmente, é obrigatório mesmo o cumprimento desses 3 anos, mas o que acontece é que os clubes, quando chega um atleta aos 18 anos, eles fazem um novo contrato de trabalho por mais 5 anos. Geralmente, essa é a regra, até mesmo porque é muito difícil um jogador ainda tá despontando, né? São exceções, aqueles que já estão no profissional despontando com menos idade. Então, se bem que agora nós temos as competições nacionais, né? Isso vai mudar um pouco, né? Nós temos Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-23, essas categorias, e que vai demonstrar aí uma ascensão cada vez maior dos jogadores, e os clubes vão utilizar cada vez mais os seus jogadores da base, como é o caso do Flamengo agora, né, que está utilizando bastante. Eu acredito que os clubes agora vão começar a usar cada vez mais as suas bases, até mesmo em razão da questão financeira, porque estão passando, né, a falta de dinheiro. Nós temos, desde a Copa de 2014 para cá, o dinheiro no futebol vem diminuindo cada vez mais, né, e para os clubes lá de fora está cada vez mais fácil comprar. Com um dólar do jeito que, no valor que está hoje, é muito mais fácil para um clube lá fora comprar aqui. Qualquer 2 milhões de euros é um valor elevadíssimo para um clube aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim da nossa mais uma edição do Lei em Campos. Hoje falamos sobre um tema que, por vezes, é muito pouco tratado, mas que é relevantíssimo. Então, não poderíamos deixar de agradecer ao professor Luiz. Muito obrigado, professor, em nome de todos aqui no Lei em Campos. Foi sensacional. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço a participação, as perguntas muito pertinentes. Realmente é um tema muito pouco tratado, mas eu acredito que os clubes, desde que houve a alteração da lei, né, permitindo a formação, eles vêm cada vez mais se profissionalizando na base, visando obter os certificados de clube formador, porque é uma importante fonte de receita para os clubes, esse dinheiro, porque muitos clubes formam jogadores, mas por não serem formadores, não tem aquela garantia legal de celebrar o primeiro contrato de trabalho com ele e depois, nas transferências futuras, conseguir reaver parte do dinheiro que foi investido. Então, é um tema que muito me agrada, acho que muito importante. Acredito que a legislação pode ser ainda melhorada para que se adeque cada vez mais à realidade. Então, é um tema que muito me agrada e fico muito honrado com o convite de vocês e parabéns pela iniciativa de todos. Professor, você já é de casa, volte sempre. João, muito obrigado também. Sua participação foi excelente. Volte sempre que quiser também. Pedro, obrigado pelas palavras. Fico muito feliz e, repito, muito honrado de participar desse projeto de vocês, e que é muito importante para nós universitários, e agradeço a todos aí pelo convite, e ao professor também, Luiz. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Até semana que vem.